Gente, muito boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente entra numa parte importante do nosso curso, que é o átomo de hidrogênio. E o átomo de hidrogênio, vocês vão ver que a sua descrição é, na verdade, uma extensão do movimento rotacional 2D e 3D. Então, para que a gente acompanhe essa lógica, eu inicialmente reviso de forma bastante breve o que nós vimos com relação ao movimento rotacional 2D e 3D, tá bom? Então é o seguinte, olha, nós começamos vendo o movimento rotacional 2D, temos uma partícula que descreve esse movimento rotacional em um anel, ok? E nós adotamos como se ela tivesse aqui num plano XY, ok? Nós queremos encontrar, então, as soluções, e as soluções basicamente são encontrar a função de onda que descreve essa partícula, a distribuição dessa partícula, e também a energia, ok? Bom, nós começamos sempre pela equação de Schrödinger, ok? Então, nós temos o Hamiltoniano aplicado na função de onda, que vai resultar no produto da energia e a função de onda. Pois bem, o Hamiltoniano, nós sabemos que tem o termo de energia cinética e energia potencial. Nesse modelo do movimento rotacional bidimensional, assim como no tridimensional, não há nenhuma força sendo exercida sobre a partícula, portanto, o nosso potencial é nulo, ok? E você sabe que a energia cinética é dada, o operador energia cinética, por menos h cortado ao quadrado, dividido por 2m, que m é a massa da partícula, que multiplica a segunda derivada. Só que, no nosso caso, nós temos a partícula descrevendo o movimento rotacional ao longo do plano XY. Então, nós temos uma derivada parcial em relação a x, segunda derivada, né? E em relação a y. Pois bem, só que, como a partícula descreve um movimento circular, a coordenada, o sistema de coordenadas mais adequado não é o cartesiano. Nós podemos descrever esse movimento apenas por uma coordenada angular, porque a distância, que seria o r, entre o início aqui das coordenadas e, e a posição, que é o raio, é fixo. Então, você teria uma única variável, que nós chamamos de φ. Quando nós convertemos essa derivada parcial em x e y em r e φ, nós encontramos essa expressão aqui. Pois bem, substituímos esta expressão aqui e temos essa, essa equação. Por quê? Porque como o R aqui é fixo, essas derivadas aqui, que são dadas em função de R, vão ser nulas. Então, você vai ter somente esse termo. Então, toda esta parte aqui vai ser substituída apenas por esta. Ok? Bom, só que quando você colocar esta parte aqui, nós vamos ter o m multiplicado por r quadrado, que é o que eu estou colocando aqui. E mr quadrado é, na verdade, o momento de inércia. Então, o nosso Hamiltoniano, que agora só tem contribuição da energia cinética, porque a potencial é nula, vai ser menos h cortado ao quadrado, que está aqui. Esse termo que é 2mr ao quadrado, esse r veio daqui, vai ser o quê? O momento de inércia. E
multiplicado, então, pela segunda derivada da coordenada angular que nós adotamos como sendo o φ, ok? E essa coordenada variando de 0 a 2π. Bom, quando, então, nós pegamos a equação de Schrödinger, que seria o operador energia cinética aplicado na função de onda, né, resultando, então, no produto da energia pela função de onda, e explorando uma condição de contorno muito forte, que é a da univocidade, ou seja, a função de onda em φ e em φ mais dφ tem que ser a mesma, nós encontramos que a solução é 1 sobre, já normalizada, raiz de 2π, que multiplica e elevado a mφ, em que m pode assumir os valores de 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim por diante, ok? Esta condição aqui, ela deriva diretamente da condição de contorno, esta que figura aqui no slide, e que nós discutimos de forma bastante exaustiva no nosso encontro síncrono correspondente, ok? Toda essa discussão vai estar também no vídeo que eu vou publicar amanhã, tá certo? Bom, e resolvendo isto daqui, utilizando esta função de onda, você vai encontrar que a energia, ela depende do m, ok? Na verdade, de m ao quadrado, e como m ao quadrado, como m não pode assumir qualquer valor, a energia é quantizada, tá? E como o m, ele pode ser, exceto para zero, assumir os valores positivo e negativo, e está ao quadrado aqui, significa que quando a função de onda tiver, por exemplo, o valor de m aqui, menos 1 ou mais 1, a energia associada vai ser a mesma. Você teria duas funções de ondas distintas. Por exemplo, se aqui for m igual a 1, você tem uma função de onda. Se m for igual a menos 1, uma outra função de onda. Só que como a energia é m ao quadrado, então, tanto a função de onda para m igual a 1 e para m igual a menos 1 vão ter a mesma energia. Portanto, exceto para m igual a 0, as soluções do movimento rotacional bidimensional são duplamente degeneradas, tá? E uma outra observável importante é o momento angular, que nesse caso está todo no componente z, que também é quantizado, e que o seu valor é mh cortado, ok? Quando m for positivo, nós estamos falando de uma rotação. E quando m for negativo, estamos falando no sentido contrário dessa rotação. Agora, independente de qual é o sentido da rotação, a energia é a mesma, tá? E depois nós passamos, então, para o movimento rotacional tridimensional. Nesse caso, a partícula está confinada na superfície de uma esfera, não mais num anel. Embora, como nós já vimos, nós podemos imaginar essa superfície aqui como se fosse uma quantidade muito grande de anéis empilhados, ok? Mas o que interessa aqui é que agora nós precisamos ter uma outra coordenada angular, que nós chamamos de alfa. E se, de alfa não, perdão, de θ. E se φ é de 0 a 2π, como nós vimos anteriormente, a variável em θ não pode ser de 0 a 2π, porque você cobriria a mesma superfície da esfera, uma parte dela. Então, o θ, ele é de 0 a π.
enquanto uma coordenada angular é de 0 a 2π, a outra é de 0 a π, tá certo? E queremos saber como que é a função de onda que descreve a partícula aqui e qual que é a sua energia. Mais uma vez, iniciamos pela equação de Schrödinger, ok? E, neste caso, como no movimento rotacional bidimensional, a energia potencial é nula, porque não há nenhuma força sendo exercida sobre a partícula, só que nós estamos diante de uma situação tridimensional. Então, esse termo aqui, que é das derivadas segunda, que compõem o termo de energia cinética, vai ter que ser em função de x, de y e de z. A esse termo aqui nós chamamos de Laplaciano, tá certo? Bom, nós substituímos, podemos escrever essa mesma equação de uma forma mais econômica, substituindo as derivadas segundas pelo Laplaciano. Pois bem, só que, claro, as coordenadas cartesianas não são as coordenadas mais adequadas para a gente descrever uma partícula que descreve o movimento na superfície de uma esfera. Aqui, claramente, as coordenadas esféricas polares são muito mais adequadas. E se você se lembra do cálculo, há uma equivalência entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas esféricas polares, como está aqui no slide, tá bom? Quando nós substituímos essas definições aqui, o Laplaciano, ele se torna este termo aqui, em que esse último está multiplicando o que nós chamamos de Lagrangiano, que leva em conta toda a dependência angular. Esse aqui é o Lagrangiano. Portanto, o Laplaciano, não o Hamiltoniano, o Laplaciano apenas, que é esta parte aqui. O Laplaciano, ele vai ser o quê? Vai ser isto daqui, em que isto é esta parte aqui. Tá certo? Bom, então, como que ficaria o nosso Hamiltoniano? O Hamiltoniano vai ficar esse termo, que nós conhecemos já há muito tempo, ok? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica o Laplaciano. E o Laplaciano em coordenadas esféricas polares é isto daqui, em que este termo é o Lagrangiano, que tem esta definição aqui. E mais o potencial, que nesse caso nós já sabemos que vai ser nulo, tá? Bom, mais uma vez, como o R é constante, porque a partícula ela não pode sair dessa superfície aqui. A solução é para uma dada superfície, ou seja, para um dado R, ok? Então, esses termos aqui vão ser zero, de forma que o nosso Hamiltoniano vai ser esta parte, olha lá, e esta daqui, tá? Portanto, o nosso Hamiltoniano vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre r quadrado, que multiplica o Legendriano, tá certo? E aqui, mais uma vez, apareceu mr quadrado. Isso é um momento de inércia, tá? Então, aqui é um momento de inércia, tá certo? E aqui o que é? É a nossa equação de Schrödinger, ou seja, o Hamiltoniano, que é este termo, a única coisa que daqui para cá nós reconhecemos que mr quadrado é I, que é o momento de inércia, o Legendriano, aplicado na função que nós queremos descobrir, é igual ao produto da energia pela função de onda, ok? Agora, é claro que a função de onda que nós queremos encontrar vai ser dependente tanto da coordenada θ quanto da coordenada φ,
tá? Bom, o que que nós... bom, a gente simplesmente rearranjamos, ok? Esse 2i eu passo para cá, esse h cortado ao quadrado para cá, e aqui o menos, tá? No vídeo que eu vou publicar no Moodle, eu dou um tratamento um pouco mais detalhado, mas o caminho é muito parecido, ok? É bom que você assista aos 2 vídeos para relacionar os 2 desenvolvimentos, ok? Só que isso é uma constante, a energia é uma constante, H cortado ao quadrado também é uma constante, e a gente reúne tudo isso daqui em uma única constante, que eu estou chamando com esse ezinho aqui, figura aqui no slide, tá? E é essa equação de Schrödinger que a gente precisa, então, resolver. Lembrando que aqui nós não temos nenhuma dependência radial, apenas angular. O legendriano carrega toda a dependência angular. E aí? Bom, nós vamos procurar soluções que são as funções, as autofunções, que sejam o produto de uma função que dependa só de θ e uma outra que dependa só de φ, que é o que eu coloco aqui, tá? Então, veja que aqui esse θ é um θ maiúsculo, enquanto que aqui é um θ minúsculo. O mesmo para o φ. Φ maiúsculo, φ minúsculo. Isso aqui são as coordenadas θ e a coordenada φ. Aqui é a função θ, que depende apenas da coordenada θ. E aqui é a função φ, que depende apenas da coordenada φ. Ok? Então, eu preciso achar uma função θ e uma função φ. Essa que depende só de θ, da coordenada θ, e essa que depende apenas da coordenada φ. Tá? Então, vou simplesmente pegar isto daqui e substituir aqui. Olha lá, tá? Então, é o legendriano agindo sobre a função de onda que eu quero encontrar, e quero encontrar na forma que seja o produto de 2 funções, uma que dependa só de θ e outra que depende só de φ, que vai ser igual a menos E, ok? Aqui está diferente, tá? Mas não confundam, é, 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 é o mesmo, tá? Deveria colocar o mesmo exinho, tá? Menos E, θ, φ. Ok, agora vou pegar o legendriano, que nós já sabemos como é, e vou colocar, e vou substituir nessa equação de Schrödinger, essa equação de Schrödinger trabalhada. Olha lá, o legendriano que nós conhecemos, e vou colocar aqui agora. E já estou colocando aqui e desenvolvendo pelo menos o primeiro passo. Esse aqui é o legendriano. Quando esse legendriano agir sobre esse produto, este termo aqui, da derivada, em particular a derivada segunda, vai agir sobre a função φ, que depende de φ. Então, a parte de θ é constante, portanto, ela vai passar para cá. E aqui vai ficar só φ. E esta outra parte aqui? Esta outra parte, nós vamos ter que o φ vai passar, porque aqui, olha, o φ é constante, porque essa derivada é só de θ, e a função θ maiúscula aqui, que depende só de θ, vai ficar aqui. Isso vai ser igual a menos a esse produto, tá bom? Bom, vou pegar esta mesma função e vou copiar no próximo slide. Tá aqui. Equação, na verdade, tá? E vou trabalhá-la. Vou fazer o quê?
Vou dividir os dois lados dessa equação por esse produto, tá? Quando eu divido esse termo por esse produto, o θ e o θ vão cancelar. E eu vou ter a função φ aqui no denominador. A mesma coisa vai ocorrer, a mesma coisa não, mas o mesmo procedimento, quando eu dividir este termo aqui por isto, o φ e esse φ vão cancelar, e aqui eu vou ter apenas a função θ. E aqui vai ficar apenas o menos e. Tá certo? Olha lá, aqui, deixa eu ver, dividir, exatamente. Dividindo, aqui vai desaparecer o θ, com θ, e vai ficar o φ aqui, tá? E o φ, ok, já está certinho. E a mesma coisa aqui. Pois bem, o que aconteceu? Aqui, isso. E a gente vai multiplicar os dois lados por seno ao quadrado de θ. Por quê? Porque esse termo aqui, olha, ele tem θ e ele tem φ. Esse tem θ e tem φ também. Não, esse aqui não. Ele só tem θ. Esse aqui que tem as duas variáveis, as duas coordenadas, ok? Quando você multiplica essa equação toda, os dois lados por seno ao quadrado de θ, o que vai acontecer? E aqui, olha, multipliquei por seno ao quadrado de θ e peguei esse termo e levei para o lado esquerdo. O que ocorreu? Aqui ficou uma dependência apenas de φ. E aqui tudo é uma dependência só de θ. A gente já encontrou essa situação antes. Como que nós podemos ter uma parte que depende só de uma coordenada e a outra parte que depende de outra coordenada e a somatória dar uma constante? A única possibilidade é que todo esse termo seja uma constante e este daqui também. E mais, se esse aqui vale menos x, esse daqui tem que valer mais x, tá? Com um olho no futuro, porque a gente já sabe para onde esse caminho vai, o que nós vamos. Aqui eu só colori, então, com uma cor a parte de φ e com outra a parte de θ, ok? Então, o que nós fazemos? Isso aqui vale uma constante? Sim. Eu vou chamar essa constante de ml ao quadrado, de menos ml ao quadrado, ok? Você poderia chamar de um outro valor que não fosse ao quadrado? Sim, poderia. Só que você fazendo essa igualdade aqui, você já vai reconhecer uma solução facilmente. Agora, se isso daqui vale menos ml ao quadrado, essa parte de θ vai valer mais ml ao quadrado. Então, o que ocorre? Você precisa encontrar a função de onda que descreve a, a partícula na superfície de uma esfera. E essa função de onda que nós estamos procurando é o produto de uma função que depende só de φ por outra que depende só de θ. Uma que depende só de φ e uma outra que depende só de θ. Veja, que é importante você distinguir o que você tem como função e como variável. Tá certo? O que você quer encontrar é o φzão aqui. E também o quê? O θ maiúsculo, que são funções. Só que agora você tem duas equações para resolver. Uma vai te dar o φzão e a outra o θão. Ok? Só que esta daqui, nós já sabemos qual que é, nós já resolvemos. Essa daqui, peraí, essa daqui é
a solução do movimento rotacional bidimensional. Quando você resolve essa equação, você vai encontrar que o φ é 1 sobre raiz de 2π, que multiplica e elevado a imφ, em que o m é igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, e assim por diante. Então, parte da solução do movimento rotacional tridimensional é a solução do movimento rotacional bidimensional. Ok? O que você precisa descobrir é o θ maiúsculo, ou seja, a parte da função de onda tridimensional que depende de θ. Ok? Bom, essa equação aqui é um pouco mais complicada de ser resolvida. No vídeo que eu vou colocar no Moodle, eu vou detalhar um pouco mais como que é a resolução dessa parte. Mas essa equação é uma equação que, trabalhada, já é bastante conhecida, ok? O θ, aqui, na verdade, vão ser os polinômios associados de Legendre, ou Legendre, ok? E o que que ocorre? Quando nós resolvemos essa equação, surge mais uma condição de contorno, em adição àquela de que a função deve ser unívoca em φ e φ mais 2π. A outra condição de contorno que surge é que a função de onda tem que ser contínua também quando cruza os polos. E daí vai surgir um novo número quântico, que é o número quântico L. E o L, ele tem que ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, e assim por diante. Ok? Agora, como aparece o ML aqui também, esse ML, ele é o M, mesma coisa, é o M que aparece do movimento rotacional bidimensional, ok? Então, existe uma dependência entre o L e o ML. Para cada combinação de M e ML, nós vamos ter um polinômio associado de Legendre, ok? Só que você não pode combinar qualquer L com qualquer ML. Você só pode combinar ML com L que respeitem esta condição. Ou seja, que o módulo do ML, ou M, que é a mesma coisa, tem que ser menor do que o L. Por exemplo, existe um polinômio de Legendre, um polinômio associado. No outro vídeo eu explico a diferença do polinômio e do polinômio associado, para 0 e 0. Ok, porque essa condição é respeitada. Bom, e depois, e se eu tenho L igual a 1? Se o L é igual a 1, o ML, que tem que ser sempre menor ou igual a L, vai poder ser 0 ou vai poder ser 1. Na verdade, o ML ele vai poder ser 0 e ele vai poder ser 1 e menos 1. Então, você pode ter a combinação do L 1 e 0, e 1 e 1 menos 1. Para cada combinação dessa, nós temos um polinômio associado de Legendre. Tá certo? E são esses que estão aqui, ó. Ah, não, desculpa. Aqui o que eu tenho já é a solução completa.
Ou seja, aqui eu tenho os harmônicos esféricos. Veja que você tem a dependência de θ e a dependência de φ. Então, como eu havia comentado, esses harmônicos esféricos nós descrevemos por essa letra que está aqui. Esse número é o L, e esse aqui é o M ou ML. Então, eu tenho uma solução para L igual a zero e o ML igual a zero. Como que eu encontro este termo aqui? Eu pego a parte do movimento rotacional bidimensional. Se você se lembra, a parte do movimento rotacional bidimensional, para quando o M for igual a zero, é uma constante, porque o M é o expoente da exponencial, né? Então, e aí nós multiplicamos pelo polinômio de Legendre e encontramos esta solução. Qual que é a próxima? A próxima vai ser por L igual a 1. Ok. Só que para o L igual a 1, o ML pode ser 0, mas ele pode ser também 1 e menos 1. Ok? Então, eu vou ter aqui uma função, aqui outra e aqui outra. Como que eu encontrei essas três funções? Multiplicando a parte de φ, que aqui é uma, bom, claro, e aqui vai ser diferente, porque o φ aqui o M é 1 e aqui é menos 1, então vai aparecer nesse termo. Só que a energia, ela depende de L, como está aqui. Então, esta função de onda e esta função de onda têm a mesma energia. Elas são triplamente degeneradas. E como a energia ela depende de L desta forma, e L só pode assumir os valores de 0, 1, 2, 3 e assim por diante, a energia da partícula que descreve o movimento rotacional tridimensional é, sim, também quantizada. Ok? Bom, agora, se o L é 1, o M pode ser 2? Não, porque o módulo de ML tem que ser sempre menor do que L. Portanto, se o L for 1, não adianta. O ML só pode ser 0, 1 e menos 1. Agora, se o L for 2, aí o ML pode ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ou seja, o M ele pode assumir valores de menos L até mais L. Ok? Como que isso daqui, essa função foi construída? Pegamos a parte de φ, em que o M era igual a 0, e pegamos o polinômio associado de Legendre para L igual a 2 e M igual a 0. Ok? E aqui? Aqui também. É sempre assim. Pegamos a parte de φ para M igual a φ, a 1, perdão, e pegamos o polinômio de Legendre, que constitui a parte de θ, associado à combinação de L igual a 2 e ML igual a 1. Tá? E o produto, então, me dá a solução para o movimento rotacional tridimensional, que nós chamamos de harmônicos esféricos. Tá? Aqui nós vimos as representações, ok? Para M igual a 0. Então, se M é igual a 0, nós temos aqui um mesmo sinal de função de onda, L igual a 0 e M igual a 0. Quando L for igual a 1, nós temos
um nó angular aqui, em, se aqui é de zero, em θ, ok? Então, é de 0 a π em π sobre 2, tá? E conforme o L está aumentando, a gente vai vendo mais nós angulares, tá? Bem, deixa eu dar uma olhada aqui. Tudo bem, então, até aí? Perfeito. Então, vamos para o átomo de hidrogênio propriamente dito, tá? O que acontece? Agora, esse elétron que ele está nessa esfera, na superfície dessa esfera, ele pode ter o R variado. O que significa isso? É como se ele pudesse saltar de uma esfera para outra, da superfície de uma esfera para uma superfície de uma outra esfera. Assim como nós podemos imaginar o modelo rotacional tridimensional como sendo vários anéis empilhados de distintos raios, nós podemos imaginar um átomo de hidrogênio também como superfícies sobre superfícies circunscritas em superfícies. E que o elétron ele pode, então, saltar, passar de uma superfície a outra, ok? Mas aparece uma novidade. Qual que é? Que, na verdade, o potencial não é nulo. Há um potencial eletrostático sendo exercido sobre a partícula, que no átomo de hidrogênio é um elétron, ok? E esse potencial eletrostático é dado pelo produto da carga do elétron ao quadrado multiplicado pelo número atômico do, do átomo de hidrogênio ou hidrogenoide. Porque o que nós vamos ver aqui são soluções para o hidrogênio ou hidrogenoide, que significa átomos semelhantes ao hidrogênio. O que é isso? São átomos que possuem apenas um elétron. Então, você tem o hidrogênio, mas você tem o hélio mais também. O hélio mais tem apenas um hidrogênio. Ou o lítio 2 mais, que tem apenas um elétron, ok? E outros átomos que possuem apenas, outros íons, nesse caso, que possuem apenas um elétron. Então, o que a gente vai ver em seguida vale tanto para o átomo de hidrogênio como para os hidrogenoides. Os hidrogenoides são átomos que possuem apenas um único elétron, ok? Bom, dividido por 4π, E0 é a constante de permissividade, ok? Um pouco mais para frente a gente vai ver o valor, isso é uma constante. E, claro, o potencial que o elétron sente é inversamente proporcional à sua distância ao núcleo, ok? Portanto, então, o, o, o operador energia cinética, aplicado na função de onda que depende de R, θ e φ, então, menos o operador energia potencial, lembre-se que a expressão do operador energia potencial é a mesma que a expressão clássica, ok? Que vai ser igual ao produto da energia multiplicada pela função de onda R θ e aqui φ, tá bom? Bom, e agora?
quero resolver esse problema e quero encontrar essa função de onda e quero encontrar a energia, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar essa solução na forma de um produto, de uma parte que dependa só de R e de outra que dependa de θ e φ. Ou seja, uma que depende da parte angular, radial, só de R, e uma outra que dependa da parte angular, ok? E esse símbolo que eu estou utilizando para descrever a parte que depende das coordenadas angulares, não é por acaso, como a gente já vai ver em seguida, tá? Então, o que acontece? Eu vou substituir aqui, olha, no lugar do Laplaciano, eu vou expandi-lo. Em coordenadas esféricas polares, nós vimos que que o Laplaciano é dado desta forma, em que aqui nós temos o Legendriano. No caso do movimento rotacional bidimensional, esses dois termos aqui nós colocamos como zero. Por quê? Porque o R ele era constante, aqui já não. Aqui, a partícula, o R pode ser variado, tá bom? Bom, então este termo aqui, ele aparece aqui, tá? E aonde está a função de onda? Nós vamos substituir pelo produto de uma função R, que depende apenas de R, multiplicado por uma outra função, que traz toda a dependência angular, que depende de θ e de φ, ok? Para economizar o espaço, em vez de colocar explicitamente o operador aqui, energia potencial, eu estou colocando, estou descrevendo de forma genérica. Então, o produto dele com a função de onda. E a função de onda, mais uma vez, dada então pelo produto de uma função que depende só de R e a outra que carrega o termo angular, tá? Vai ser igual ao produto da energia pela função de onda, tá? Pois bem, só que agora eu vou desenvolver isso daqui. E lembrando, esta parte aqui é, é só age sobre a coordenada R. E esta daqui, se você se lembra, o Legendriano é só sobre a parte angular. Então, quando tudo isso daqui agir sobre a função de onda, para esta parte, esse termo aqui é constante, então vai vir para cá. Esse não, esse vai ficar aqui, tá? E este outro, esse só vai agir sobre R. Então, esta parte vai vir aqui na frente, tá aqui. E então, esta daqui, a primeira derivada, vai agir sobre a parte radial. E esse último termo? Esse último termo, bom, isso daqui age apenas sobre a parte angular, nós já vimos isso. Então, a parte de R vai ser constante, vai vir para cá. E o Legendriano vai agir somente sobre essa parte, ok? E aí esse termo aqui permanece da mesma forma e esse daqui também, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou multiplicar esses dois lados aqui por R quadrado, ok? Dividido pelo produto. Na verdade, eu multiplico por isso, depois divido pelo produto das duas funções, tá? Quando a gente divide aqui, você vai ver que vai desaparecer este termo, este daqui, tá? É um processo muito semelhante àquele que nós fizemos no movimento rotacional tridimensional, tá? Depois dê uma olhada mais, com mais atenção nesse processo, mas é bastante simples de ser seguido. E você vai encontrar, após dividir esses dois lados aqui
por este termo, você vai encontrar esta equação aqui, ok? E claro que nessa equação aqui, este termo, eu já passei para o lado esquerdo dessa equação, tá? E mais uma vez, isso é muito comum na mecânica quântica, quando nós trabalhamos com a separação de variáveis. Olha que interessante. Desse termo aqui para cá, a gente só tem termos que dependem de R. Enquanto que daqui para cá, nós temos termos que dependem apenas da coordenada angular. E mais uma vez, isto daqui somado com isto daqui dá zero. Então, nós temos expressões que dependem de variáveis distintas, que quando combinadas, aqui somadas, por exemplo, vai resultar em zero. Então, não tem jeito. Significa que todo esse termo aqui tem que ser um valor constante. Eu não estou falando que o R é constante. O que eu estou falando é que o termo todo é constante. E todo esse termo aqui tem que ser uma constante também. Esse termo tem que ser uma constante e esse termo aqui tem que ser um valor com sinal contrário, que é o que eu estou colocando aqui nesse próximo slide. Todo esse termo que depende de R, estou colocando em verde. E todo este termo que depende de θ e φ, que é o termo angular, colocando em vermelho, ok? Então, o termo em verde tem que valer em vermelho tem que valer uma constante. E o verde também tem que valer uma constante, menos a constante, tá? E qual que é o valor dessa constante? Bom, a gente pode demonstrar que o valor dessa constante é esse que figura aqui no slide. Ou seja, essa constante é igual a h cortado ao quadrado, que multiplica L, que multiplica L mais 1 dividido por 2 vezes μ, né? Acho que eu não havia comentado, o μ, ele apareceu, deixa eu voltar aqui, por favor, um momento. O μ apareceu aqui porque nós substituímos a massa do elétron pela massa reduzida do sistema, ok? Isso daqui, por quê? Porque o nosso sistema ele tem um núcleo e tem o elétron, não é uma única partícula agora. Então, nós substituímos a massa do elétron ou da partícula que aparecia no movimento rotacional tridimensional pela massa reduzida do sistema, ok? Então, é a massa do núcleo mais a, vezes a massa do elétron dividido pela massa do núcleo mais a massa do elétron. Como a massa do elétron é bem menor do que a massa do núcleo, a massa reduzida é muito parecida com a massa do elétron. E se teu trabalho não exige muita acurácia, então você pode substituir a massa reduzida pela massa do elétron. Tá? Bom, então, nós precisávamos fazer o quê? Precisamos resolver esta equação e esta daqui. Se a gente resolve esta daqui, nós encontramos a parte angular. E se a gente resolve esta daqui, nós encontramos a parte radial. Ótimo, porque nós sabemos que se nós multiplicarmos a parte radial pela parte angular, nós temos a função de onda para o átomo de hidrogênio, ok? Porque nós estamos procurando a função de onda justamente nessa forma. A parte radial, que é uma função, e a parte angular, que depende de θ e de φ. Então, resolvo isto, encontro a dependência angular. E resolvo esta daqui, encontro a dependência radial. Multiplico as duas, tenho a função de onda completa para o átomo de hidrogênio. Então, vou pegar este termo e igualar a este. E vou encontrar
essa função. E depois, vou pegar este termo, que depende só de R, e vou igualar a menos isso daqui. Então, vamos ver, tá? Vou resolver primeiro esse termo, essa equação, tá aqui, tá? E aqui eu já percebo, já dá para cancelar este termo com este, e posso rearranjar, vai ficar assim, ok? Vai ficar assim. Poxa, isso aqui está me parecendo algo que nós já vimos, ok? Nós vimos isto daqui hoje, tá? Em um slide anterior, apareceu esta equação. E você pode identificar este ezinho com isto daqui. E esse ezinho vale o quê? Vale isto. Bom, mas o que eu quero te falar é o seguinte: isso aqui é uma constante. E isso aqui nós resolvemos hoje. E na aula anterior. Qual que é a solução disso daqui? A solução disso daqui são os harmônicos esféricos. Que nós vimos hoje na primeira parte da aula e na aula anterior. Ou seja, a parte angular da solução do átomo de hidrogênio são os harmônicos esféricos, que são justamente as soluções do movimento rotacional tridimensional. É daí que eu havia comentado com vocês que a descrição do átomo de hidrogênio é uma extensão do movimento rotacional bidimensional e do tridimensional. Nós começamos com a rotação bidimensional e passamos para a tridimensional. Na tridimensional, aparecia uma nova coordenada, que era a coordenada θ. Ok. E como que era a solução do movimento rotacional tridimensional? Era a parte de θ multiplicado pela parte de φ, e a parte de φ era a solução do movimento rotacional bidimensional. A solução da parte de φ, que é do movimento rotacional bidimensional, multiplicado pela parte de θ, que é o polinômio de Legendre, nos dá os harmônicos esféricos, que são as soluções do movimento rotacional tridimensional. Ok? Mas é claro que você não pode combinar qualquer solução do movimento rotacional com qualquer polinômio de Legendre. Nós já vimos isso. Você vai ter um polinômio de Legendre para cada combinação de M e L, em que o módulo de ML seja menor ou igual a L. Ok? Bom, aí fomos para o átomo de hidrogênio. No átomo de hidrogênio, nós estamos procurando a solução para descrever esse sistema. Ok, e estamos procurando soluções que sejam o produto de uma função que dependa só de R e outra que depende da parte angular. Mas quando nós tratamos matematicamente, nós conseguimos separar a equação de Schrödinger em duas. Uma que depende só da parte de θ e de φ, que é essa que está nesse slide, e uma outra que depende só de R. Só que quando você vai resolver a parte que depende do movimento rotacional tridimensional, que seria dos harmônicos esféricos, ou desculpa, que seria a parte que depende de θ e de φ, você reconhece que é uma solução, que são soluções que nós já vimos, que são os harmônicos esféricos. Então, os harmônicos esféricos, que são soluções para o movimento rotacional tridimensional, constitui
a parte angular das soluções do átomo de hidrogênio. O que nós precisamos agora é encontrar a parte radial, que é o Rzão, ok? Porque a parte angular nós já encontramos, tá? Que são os harmônicos esféricos. Pois bem, essa daqui é a equação da parte angular, ou seja, a toda a dependência de R, que é igual, agora menos a constante, tá certo? Bom, o que acontece? Há várias formas da gente desenvolver este termo aqui, e uma forma um pouco diferente eu discuto no outro vídeo. Aqui eu vou enfatizar um outro aspecto. E para isso, uma forma conveniente, embora o que nós queiramos seja essa função R, que está aqui, que depende de R, é conveniente nós fazermos uma substituição. E nessa substituição, seria essa função R, Rzão, que depende de R, é igual a uma outra função que depende de R, dividido por R. Ok? A conveniência é matemática, tá certo? Quando você faz isto daqui e substitui este termo aqui e aqui, e você faz as derivadas, então veja que aqui você vai ter que usar, então, quando você for derivar isso daqui, as regras do quociente para derivada. Então, vai usar uma vez, duas vezes, porque isso aqui é a derivada segunda, tá certo? Vai fazer a mesma coisa aqui. E quando você fizer isso, você vai chegar nesta expressão aqui. Então, você vai ter esta equação, ok? Fazendo esta substituição, que é por conveniência meramente matemática, você vai encontrar esta equação que aparece aqui, em que este V aqui é o potencial efetivo. Esse potencial efetivo, ele vai levar em conta a parte que é da interação eletrostática, mas vai levar em consideração também uma dependência com esta parte aqui, que, é, que corresponde classicamente à aceleração centrífuga, ok? Desculpa, a força é centrífuga. Então, você tem aqui a parte eletrostática, e aqui você tem uma que está associada classicamente à força centrífuga. A combinação das duas nós chamamos de um potencial efetivo. Tá certo? Então, vamos lá. Queremos determinar a função de onda para o átomo de hidrogênio. Essa função de onda é o produto de uma função que depende da parte radial por outra que depende da parte angular. A parte angular, nós já sabemos qual que é. A parte angular são as soluções do movimento rotacional tridimensional e, portanto, dos harmônicos esféricos. Ok. O que eu estou procurando aqui é a parte que depende apenas de R. Por conveniência matemática, eu defino essa parte que depende de R como uma função que depende de R, só que dividido por R. Quando a gente faz isso e substitui aqui, nós vamos encontrar esta expressão em que esse termo aqui é o potencial efetivo. Aqui, se você se lembra, é a parte eletrostática. E quando nós trabalhamos, nós encontramos uma parte nesse potencial efetivo que depende do número quântico do momento angular e, portanto, do momento angular. Ok? Bom, e aí? É o seguinte,
Quando isto daqui é desenvolvido, nós encontramos que a função de onda, a parte radial da função de onda, vai ser igual a um termo que é R elevado a L, e esse termo aqui, ele descreve a parte radial, mas o efeito dele é maior nas proximidades do núcleo, ok? E nós temos um outro termo que é exponencial, decrescente em R, que descreve, que predomina em regiões afastadas do núcleo, ok? E nós temos um polinômio que depende de R, que faz esse elo entre esta parte que descreve, que domina a descrição nas vizinhanças do núcleo, com esta aqui, que domina nas regiões mais afastadas do núcleo, ok? Só que para que haja essa conformidade aqui, essas soluções, na resolução, vai aparecer um outro número quântico, ok? E esse outro número quântico é o N. E o N, ele vale 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E como consequência dessa resolução, aparece que a energia depende de N, ok? Em que N, como eu havia comentado, é 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ok? N não pode ser zero, tá? E a energia é negativa porque nós estamos nos referindo a um estado ligado, ok? O N aparece aqui no denominador, então quanto mais, quanto menor este valor, então vai ser a energia mais negativa, ok? Eu vou comentar, vou mostrar isso em seguida. Mas vamos lá. A parte radial, ela tem um componente que domina a descrição em R próximo do núcleo, portanto, R tendendo a zero, ok? E essa parte aqui, ela domina a descrição da parte de R em valores de R que se afastam de zero, ok? Do núcleo. E no meio aqui você tem um polinômio, que depende de R. Este polinômio aqui é o que nós chamamos de polinômio de Laguerre, ok? Vamos ver em seguida. É o polinômio de Laguerre, ok. Agora, claro, quando você está resolvendo essa equação aqui, surge naturalmente um número quântico. E esse número quântico é o N. E o N, ele pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. A energia depende de N. E como N não pode ter qualquer valor, a energia é quantizada. Tá? Vou voltar na energia em seguida. Mas antes eu quero discutir a função radial. Tá? Então, eu sei que nós temos um potencial efetivo, que é este daqui, que, claro, depende de R e depende de L. E que a função de onda, ela tem esse formato aqui. Desculpa, a parte radial da função de onda. Tá? Pois bem, eu vou transcrever essas duas informações que estão aqui. Ó. O potencial efetivo depende de R e L. Tá?
E a função de onda é dada dessa forma. O que eu queria comentar com vocês é que é o seguinte: dependendo do valor de L, e já vou adiantar que para cada combinação de N e L, nós temos uma solução radial. Porque cada polinômio aqui, que é o polinômio de Laguerre, depende de N e de L. E o valor de N, ou melhor, o valor de L tem que ser sempre menor do que o valor de N. Ok? Olha, como nós vimos que que a parte angular da, da solução para o átomo de hidrogênio é o harmônico esférico, e o harmônico esférico depende do número quântico do momento angular, ok? Depende do m também. Então, como a equação, é, como parte da solução é o harmônico esférico, a solução de R também depende de L, que aparece aqui, ó. Tá vendo? Então, esse polinômio de Laguerre, que entra aqui, ele vai depender desse novo número quântico N, mas também vai depender do L. Para cada combinação de N e L, nós temos um polinômio de Laguerre distinto. Só que você não pode combinar qualquer N com qualquer L. Você só pode combinar N e L desde que o L seja menor do que o N. Vamos ver isso com mais detalhe, tá? Nesse momento, o que eu queria comentar é o seguinte: a função radial, ela é fortemente dependente do quê? Do valor de L. Se o L for zero, o que acontece? Esse termo não contribui para o potencial efetivo. E o teu potencial efetivo vai ser igual ao potencial colômbico. Então, se o L é igual a zero, você vai ter um potencial que cai dessa forma. O que significa que se o L for igual a zero? Esse termo aqui, ele vai agir de forma bastante atrativa, porque o potencial é negativo. Isso significa que você vai encontrar a partícula com grande probabilidade próxima do núcleo. Bom, vou comentar isso um pouquinho para frente, mas o que significa? Significa que o teu R, a tua função radial, ela será grande no núcleo. Por quê? Quando o L for igual a zero. Porque quando L aqui for igual a zero, quando L for igual a zero, se você estiver muito próximo do núcleo, ou seja, quando o R está tendendo a zero, esse termo não vai ser zero. Se o L for zero. Ok? Então, esse termo aqui, ele vai ser finito em R igual a zero. Isso está de acordo com o potencial efetivo, porque se o L for igual a zero, esse termo aqui desaparece e esse daqui prepondera. Mas veja, se o L for diferente de zero, o que ocorre? Você tem como potencial efetivo um termo negativo, portanto, atrativo, e um outro repulsivo. Só que esse repulsivo agora, se o L for diferente de zero,
Ele não é nulo. E o que que ocorre? Quando o raio ele for, e portanto a distância ao núcleo for muito pequena, o que que vai ocorrer? Esse termo aqui, ele vai ser, o R aqui sendo muito pequeno, este valor vai ser maior do que este. Porque aqui eu tenho R ao quadrado, e aqui eu só tenho R. Então, este valor aqui vai superar, vai sobrepujar este daqui. Então, o que que significa? Significa que você vai ter uma repulsão aqui. Se você for ver R elevado a L, quando esse L, o R for zero, esse termo aqui vai ser zero também. Esse termo todo. Então, o teu R aqui, a tua função radial, quando o L for diferente de zero, vai ser zero quando o raio for zero. Ok? Então, existe uma diferença muito grande quando o R for zero na descrição da parte radial. Quando o L for zero, o termo que contribui é apenas a interação eletrostática. Estou falando apenas do potencial, não estou falando da energia cinética. O que significa com isso? É que o termo de atração é o que vai dominar, que é o que está aparecendo aqui. E mais, isso se reflete na descrição da função radial, porque a função radial, o que você está vendo? Você está vendo a descrição da função de onda, da partícula, em termos da função de onda, com respeito à distância do núcleo. Então, se o L for zero, esse termo que prepondera na descrição da função de onda radial, ele não vai ser nulo quando o R estiver se aproximando de zero. Ok? Porque o L é diferente de zero. Se o L ele for diferente de zero, vamos lá. O que ocorre? Se o R for zero, então esse termo aqui é zero. Se o L for diferente de zero, esse termo aqui todo vai ser zero quando o R for zero. Porque 0 elevado a 1 vai ser 0, 0 elevado a 2 vai ser 0. Entenderam? Então, quando o L for diferente de 0, o R, em o R sendo 0, esse termo aqui vai ser 0. E, portanto, toda a parte radial vai ser 0. Agora, se o L for igual a 0, esse termo aqui não vai ser 0, mesmo quando o R for 0. Entenderam? Quando esse termo aqui, quando esse L for 0. Como que a gente vê isso mais fisicamente? É que quando o L for 0, você só tem esse termo aqui de potencial que é atrativo. Então, você vai ter uma maior concentração da partícula nas proximidades, e inclusive no núcleo. Ok? Agora, quando o L ele for diferente de zero, esse termo aqui, ele desempenha um papel. Ok. Só que ele vai desempenhar um papel distinto conforme o R que eu estou comentando aqui. Eu quero saber qual que é o papel que esse termo aqui
desempenha quando L é diferente de zero e quando R é muito próximo de zero. Ora, se esse Rzinho é muito pequenininho, eu coloco um valor bem pequenininho aqui e aqui, qual desses dois termos vai ser maior? Se é um valor bem pequenininho aqui e está ao quadrado, e um R bem baixinho, esse termo vai sobrepujar esse. O que significa isso? Que você vai ter uma repulsão maior do que uma atração. Então, quando o L for diferente de zero, a força centrífuga vai ser maior do que a atração colômbica, de forma que a partícula tende a não se concentrar tão próxima do núcleo. Deixa eu mostrar aqui primeiro, antes de... que é essas funções radiais aqui, olha. Veja, o que é essa função aqui? É n igual a 1 e L igual a 0. Então, lembrando, para cada combinação de N e L, desde que o L seja menor do que o N, que são as combinações possíveis, você vai ter uma solução radial distinta. Essa daqui é o N igual a 1 e o L igual a 0. Essas funções são as funções radiais. Ok? Se o L é igual a 0, o que acontece? Vou voltar aqui. Olha lá, L igual a 0, esse termo que age de forma repulsiva no potencial, porque ele é positivo, desaparece. Isso vai fazer com que... É que eu estou falando só de R por enquanto, eu não estou falando da função de onda. Mas isso significa que a função de onda e, portanto, o R vão ser elevados no núcleo. Por quê? Porque eu só tenho esse termo aqui, tá? E, de fato, quando você vai pôr R elevado a 0. R elevado a 0, quando o R tender a 0, não vai ser 0. Então, olha aqui, N igual a 1, L igual a 0. Quando o R tende a 0 aqui, a tua função de onda, desculpa, a parte radial que tem este formato aqui, quando o R tende a 0 aqui, a função radial não vai ser 0. Ao contrário, ela vai ter um valor elevado, que é o que ocorre aqui. Agora, n igual a 1 e L igual a 1. Não, aí nem pode, porque porque eu só vou ter soluções para a parte radial quando o N for maior do que o L, ok? Então, se o N for igual a 1, o L só pode ser 0. Agora, se o N for igual a 2, o L pode ser 0, o L pode ser 1. Tá certo? Quando o L for 0, novamente, o valor de R em R igual a 0, o valor da função radial em R igual a 0 é finito e elevado. Mas quando eu tenho N igual a 2 e L igual a 1, como o L é diferente de 0, o que ocorre? Você tem o termo da força centrífuga preponderando em R bem próximo de 0. Então, o valor da função radial em
R zero, é zero. Então, ela sobe depois, aí você tem uma parte que o predomínio é da função de Laguerre, e depois você tem o predomínio da parte decrescente exponencial, né? Você tem sempre os três efeitos, sempre os três efeitos. Essa parte que descreve R elevado a L, só que essa parte ela é predominante em R baixo, essa daqui é em R mais afastados, e essa daqui é em R em valores intermediários, ok? Quando eu falo dessa forma, eu quero falar que isso predomina em R baixo, isso aqui predomina em R intermediário, e isso predomina em R mais afastados, mas em todo o tempo você tem, claro, a contribuição desses três termos. Tá? Veja, por exemplo, aqui é n igual a 0, L igual a 1. Quando o n for igual a 3, você vai ter uma solução para N3 e L0, que é esta. Você vai ter uma solução para N3 e L1, que é esta. E você vai ter uma solução para N3 e L2, que é esta daqui. Para L igual a 0, você tem um comportamento bem diferente em R próximo de 0 para as funções radiais. Você veja que aqui, quando L for igual a 0, a função radial é elevada em R igual a 0. Agora, se você tem N igual a 3, mas L igual a 1, em R igual a 0, a função de onda, a parte radial, é 0. E o mesmo vai ocorrer para L igual a 2. A função radial vai ser 0 em R igual a 0. O que eu quis mostrar com esse desenvolvimento é que a função radial, o formato, a topologia da função radial é fortemente dependente de L para quando R tende a 0. E isso vai ter implicações na própria função de onda, porque a função de onda é o produto da parte de R pela parte angular. Então, olha, o que acontece? A parte. A função de onda, então, é o R, esse termo que está aqui, e você tem essa exponencial, que aparece aqui, ó. Tá? O que acontece? Cada livro que você pegar, você vai encontrar uma forma distinta de se representar essas funções radiais. Representa de uma forma diferente, tá? Mas, em vez da gente colocar R elevado a L, é conveniente você definir este ρ aqui. Só que este ρ depende de R, tá bom? Então, é praticamente a mesma coisa, tá? Inclusive, ρ2R, isso. Então, como que é a parte de R? Você tem uma constante de normalização, ok? Esse ρ, que depende de R, então, é ρ elevado a L, então R elevado a L, que multiplica o polinômio em R, que é o polinômio de Laguerre, que nós designamos desta forma que está aqui, tá? No outro vídeo, eu explico direitinho como você manuseia o polinômio de
Laguerre. Só que eles são simples, ok? Por exemplo, ó, isso daqui é um polinômio de Laguerre. Isso aqui é o polinômio de Laguerre. Este daqui é o polinômio de Laguerre. Tá bom? Este daqui é o polinômio de Laguerre. São polinômios bastante simples. E no outro vídeo, eu explico como que você encontra esses polinômios. A partir do R que você quer, que depende de um N e de um L, como que você reconhece o polinômio de Laguerre, tá? Deem uma olhada e se tiver alguma dúvida, vocês me deem um alô. Então, essas aqui, olha, são as soluções da parte radial, tá? Então, um S... Ah, já estou adiantando aqui uma história, peraí. Quando o N é igual a 1, o teu L, obrigatoriamente, só pode ser o zero, porque o L tem que ser menor do que o N, ok? E para essa combinação de N e de L, o teu polinômio, a tua função radial é esta daqui. Pois bem, e para N igual a 2? Bom, se N é igual a 2, o L pode ser 0 e pode ser 1, porque desde que o N seja maior do que L, perfeito. Quando eu tenho N igual a 2 e L igual a 0, qual que é o polinômio de Laguerre? Ai, desculpa. Qual que é a função radial? É esta daqui. E quando N for igual a 2 e o L for igual a 1, a função radial é esta daqui. Ou seja, a função radial depende da combinação de um N com um L, desde que o N seja maior do que o L, tá? Bom, mais para frente eu também vou comentar, mas já adianto porque apareceu aqui, tá? Esse N é o número quântico principal, né? É o N que você está acostumado a ver desde a química de transformação, ok? E este L aqui, a esses números, nós vamos, assumido letras, né? Então, o 0 é o S, o 1 é o P, o 2 é o D, e assim por diante, ok? Essa nomenclatura advém da espectroscopia, né? O S é de Sharp, o, o P é de Principal, o D é de Diffuse, o F é de Fine, e segue, né? G, H, e depois você não usa mais as consoantes, só, desculpa, você não usa mais as vogais, só a consoante, tá? E, se eu não me engano, a gente pula a J, para que não haja confusão, tá? Então, S, P, D, F, G, H, L, M, N e assim por diante, tá? Ok, o que mais? Então, a função de onda vai ser o quê? Aqui eu entro, então, nas funções de onda completas. A função, ela é o quê? A parte radial, uma função radial, que multiplica a parte angular. A parte angular é os harmônicos esféricos. Só que existe uma cadeia de dependência. Você vai ter uma parte angular que vai depender do número quântico N e L. E desde que o L seja menor do que o N. Ok.
Só que você vai ter a parte angular. E a parte angular, ela vai depender do L e do ML. Só que se você já definiu o L, se você se lembra, os harmônicos esféricos exigem uma dependência entre o L e o M, ou ML, entendeu? Então, o que ocorre? Se o N for 1, o L só pode ser 0. E se o L for 0, como o módulo de M tem que ser menor do que ou igual a L, o M só pode ser 0. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a função, por exemplo, olha, que é essa que está aqui, que é a função 1, 0, 0, ok? Vai ser o quê? Vai ser o R, que depende do L e do. Desculpa, que depende do N e do L. Só que o harmônico esférico, que você vai colocar aqui, se o L for 0, o ML tem que ser 0. Ok? Então, se você multiplica a parte radial pela parte angular, você vai encontrar esta função daqui, que é a função do átomo de hidrogênio para N igual a 1. Ok? E para N igual a 1 é a energia fundamental. Ok? E se é N igual a 1, L igual a 0, é 1S. Então, a função de onda é 1, 0, 0. É a função 1S. Tá? Aqui, se você reparar, em vez de colocar o ρ, ele está usando nessa tabela um sigma. Tá? E ele é um pouquinho diferente daquele ρ. Tá? E as diferenças vão aparecer nesse número que está aqui, ó. Ah, mas tá ficando confuso. Não, mas é que você vai encontrar mesmo. Cada livro que você pegar, é, você vai encontrar uma forma distinta de expressar as soluções. E você tem que estar acostumado com isso. Tá? Só que são equivalentes, totalmente equivalentes. Vamos lá. Só que se o R é 1, se o N é 1, ok. E qual que seria o outro estado de mais alta energia? Bom, a energia só depende de N. Então, o outro estado é para R, vai ter uma função de onda cuja parte radial vai depender de N igual a 2. Ok, mas se o N é igual a 2, e eu sei que a parte radial ela depende de um N e de um L, quais são os valores de L possíveis? É 2 e 0. Opa, é 2 e 0 e 2 e 1, tá? Então, este daqui é o N e este daqui é o L. Este daqui é o N e este daqui é o L. Sim, mas a função de onda é a parte radial multiplicado pela parte angular, que é o harmônico esférico. Então, qual é o harmônico esférico que eu vou colocar aqui? O harmônico esférico que eu vou colocar aqui é 0, porque o L é 0, e aqui vai ser 0 também. E aqui? Aqui o harmônico esférico que eu vou colocar é o L igual a 1, e o
E o ml? Ah, peraí. Se o L é 1, o ml pode ser 0, mas o ml pode ser 1. E o ml pode ser menos 1. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a função que é 200. Aqui eu tenho a função que é 2. Ah, 2, 1, 0. Aqui eu tenho a função que é 2, 1, 1. E aqui eu tenho a função que é 2, 1, menos 1. Ok? Então, quando n for igual a 0, você vai ter L igual a 0, M igual a 0, que é o quê? Essa que está aqui. L igual a 1, o M pode ser igual a 0, que é essa daqui. E quando L for igual a 1, você também pode ter o ML igual a mais ou menos 1, que é ou esta, que é que está os sinais aqui, mais e menos. Ok? A energia, a energia é inversamente proporcional a menos n quadrado. O que significa? Que a energia depende só de n, não depende de L. Então, esses 4 estados que estão aqui têm a mesma energia. Ok? Se o n for igual a 3, o L pode ser 0, 1 e 2. Se o L for 0, o ml pode ser 0. Se o L for 1, vai poder ser 0 ou mais ou menos 1. E se o L, tudo isso para n igual a 3, for 2, o ml vai poder ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Então, para n igual a 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para n igual a 3, você tem 9 soluções. 9 funções de onda. 1, 2, 3, 4, porque para mais é uma, para menos é outra. Ok? Ó, então aqui 2, aqui 2. E todas têm a mesma energia, porque a energia depende só de n, né? A degenerescência das soluções para o átomo de hidrogênio é n quadrado. Aqui o n era 2, nós tínhamos 4 estados. Aqui o n é 3, nós temos 9 estados. Ok? Como que nós montamos cada uma dessas funções? Pegamos a parte de R, multiplicamos pela parte de θ e φ, que é o harmônico esférico, e pronto, temos a função de onda. Tá? No outro vídeo, eu monto as funções de onda parte por parte, ok? Então é importante que você acompanhe para consolidar essas informações que eu estou te dando nessa abordagem, tá? E aí eu acredito que você vai ter mais confiança, né, de como que essas funções são montadas. Mas, o que é importante? A função de onda do átomo de hidrogênio é o produto
de uma função que depende só de R e de uma que dependa da parte angular. Só que essa que depende da parte angular, ela também depende do produto da parte de θ e da parte de φ. A parte de φ vem lá do movimento rotacional bidimensional, e a parte de θ vem do polinômio de Legendre. Ok. E o produto das duas forma o harmônico esférico. E a parte de R? A parte de R está associada ao polinômio de Laguerre. A parte de N depende do número quântico N e do número quântico L. Para cada combinação de N e L, eu tenho uma função radial distinta, ok? Só que essas combinações devem respeitar a condição de que o L deve ser menor do que o N, ok? E isso é importantíssimo na hora que você vai montar as funções completas, porque se você não segue essa, essa condição, que na verdade só advém das condições de contorno, ok? Além de não ter significado físico, você não vai saber selecionar os polinômios corretos, ok? Pois bem, então a parte de R depende do número quântico N e do número quântico L. E o harmônico esférico? Porque a solução completa é a função radial multiplicada pelo harmônico esférico. O harmônico esférico depende do número quântico L e do número quântico M, ou ML, que é equivalente. Então, existe uma cadeia de dependência. Agora, a energia não, a energia depende só de N, que é o que eu mostro nesse slide. Então, por exemplo, aqui, olha, é para N igual a 1. Aqui é para N igual a 2, para N igual a 3, 4, 5, 6, tal, 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 ok? E aqui é o zero, ok? As energias que são negativas, nós chamamos de energias do estado ligado, ok? E as energias que são permitidas são essas, para N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Agora, veja que como a energia é proporcional ao inverso, ao negativo, né, do inverso de N ao quadrado, conforme nós estamos aumentando o número quântico, os níveis vão ficando cada vez mais próximos. Ok? E o que é aqui acima do N igual a, da energia igual a zero? Aí, isso daqui significa que o elétron e o núcleo estão separados. Tá? Então, você já não tem o elétron no campo do núcleo. Portanto, o elétron está livre. E a partícula livre, a sua energia não é quantizada, então você tem um contínuo. Ok? Ou seja, sempre para você ter uma partícula quantizada, ela tem que estar confinada de alguma forma. E o que significa isso? Você tem que ter uma força agindo sobre a partícula. Então, acima do zero significa que o átomo foi ionizado, tá? Nessa representação à direita, é a mesma da esquerda, só que aqui a gente enfatiza o fato de que para cada N, você tem associado L's distintos. Então, se o N for 1, o teu L só pode ser 0, porque o N tem que ser maior do que o L. Então, o L tem que ser 0. E o L igual a 0, a letra que designa é o S. Então, você tem o quê? Você tem o famoso orbital 1s do átomo de hidrogênio. Sim, o que é isso daqui? Isso é o que você chama de orbital.
A função de onda do hidrogênio, no estado fundamental 100, é o orbital 1s, ok? Já trabalhamos com isso aqui antes. Isso daqui você se lembra? Só que estava um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Era 1 sobre a zero, π, elevado a meio, e elevado a menos r, ok? Isso aqui nós já vimos antes, ou a zero aqui, tá? Isto e isto é a função que nós vimos antes, depois tente fazer. Só que o Z é para qualquer hidrogenoide, e aqui a gente estava trabalhando para o hidrogênio, Z é igual a 1 para o hidrogênio. Se você estiver falando com o hidrogenoide hélio mais, então o Z vale 2, tá? Isso aqui, se você rearranjar, você vai chegar nesta função, um S aqui, que nós conhecemos. Já trabalhamos com essa função aqui em várias ocasiões, tá? Então, se o N for igual a 1, o teu L pode ser igual a 0, ok. E se o N for igual a 2? Bom, se o N for igual a 2, o L pode ser 2, desculpa, o L pode ser 0 e o L pode ser 1. Então, aqui você tem o 2S, aqui. E aqui você tem o 2P. O 2, o N igual a 2, nós falamos que você está com a camada 2. E o L designa o quê? A subcamada. Só que se o L for igual a 1, o ML pode ser igual a 0, a menos 1 e 1, que são funções de onda diferentes, mas todas elas têm a mesma energia. Então, você veja, aqui o 2S, esse número 1zinho aparece aqui, porque é para L igual a 0. Aqui aparece 3, por quê? Porque você tem uma função para L igual a 1, M igual a 0, uma para L igual a 1, ML igual a menos 1, e a outra aqui também. Então, você tem 4 funções diferentes, e todas têm a mesma energia. Quando você está com 3, significa que o L pode ser 0, 1, 2. Se o L for 0, é o 3S. Se o L for 1, é o 3P. E se o L for 2, você tem o 3D. Só que se o L for 0, o M só pode ser 0. Se o L for 1, o M pode ser 0, menos 1 e 1. Então, você tem 3 níveis. E se o L for 2, o teu ML pode ser menos 2, 2, menos 1, 1 e 0. São 5. A gente já viu isso. Então, você tem 9 estados com a mesma energia. Ok? Escuta, tô achando estranho. O orbital 2S e o 2P têm a mesma energia? Quando eu usava o diagrama de Pauling, a gente colocava 2S, 2S2, 2P2, 3S2 e assim por diante, não era? Sim, mas isso é para átomos multieletrônicos. Para átomos monoeletrônico, que é o caso do átomo de hidrogênio e os átomos isoeletrônicos a ele, ou seja, que tem apenas um elétron, os orbitais, as energias dependem apenas de N, e, portanto, o orbital 2S e o orbital 2P têm, sim, a mesma energia, ok? Agora, quando você tiver os sistemas multieletrônicos, aí essa degenerescência vai ser quebrada, mas isso a gente vai ver um pouco mais
para frente. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, gente, a, a ideia principal aí do nosso encontro de hoje é o seguinte: ah, o, existe uma estrutura hierárquica no desenvolvimento desses modelos, ok? O átomo de hidrogênio é uma extensão do movimento tridimensional, rotacional, né, que foi uma extensão do movimento rotacional bidimensional, tá? A função de onda do átomo de hidrogênio é dada como um produto de três funções. É uma função de onda que é separável nas suas variáveis. R, outra que depende de θ, a outra que depende de φ, ok? O produto da que depende de R e que depende de φ é o harmônico esférico, que é a solução do movimento rotacional tridimensional, tá? A parte radial, ela tem uma dependência muito forte com o L, sobretudo para R próximo de zero, ok? Então, ela tem um valor finito em zero quando o L for igual a zero e tem um valor de zero quando o L for diferente de zero. Quando o L for diferente de zero, você tem um predomínio da força centrífuga quando R tender a zero. Não estou falando que é em todo R, quando o R tender a zero. As diferenças maiores, quando L é igual a zero e quando L é diferente de zero, vão ocorrer para R próximo de zero e em zero. Tá certo? E a energia depende de N, ok? Apenas de N, tá? Que mais? Que a parte radial, ela depende do número quântico N e do número quântico L. Só que há uma dependência entre esses números quânticos. O L tem que ser sempre menor do que o N. Agora, a função de onda completa é o produto da parte de R e da parte angular, que é o harmônico esférico. Como você tem, para a parte de R, uma designação de N e L, a parte de R vai controlar também a parte angular, ok? Porque a parte angular depende do L e do ML. Então, existe uma dependência entre esses números quânticos. Tá bom? Acho que esses eram os pontos mais importantes. Alguém teria alguma dúvida? Bastante importante vocês assistirem o outro vídeo, viu? Porque eu acho que vai ser da confluência dessas duas abordagens que vocês vão ganhar uma maior confiança, um maior entendimento nesse que é um dos temas mais importantes do curso. Porque a descrição de átomos multieletrônicos vai ser uma extensão do átomo de hidrogênio também, tá bom?